Quem foi o demônio que tentou Jesus no deserto? Essa pergunta parece simples, mas talvez seja uma das mais perigosas que podemos fazer. Porque quanto mais tentamos localizar esse inimigo fora, menos percebemos como ele se apresenta dentro. O deserto de Cristo não fala apenas sobre um ser maligno. Fala sobre pressões, vozes e atalhos que continuam tentando todo aquele que decide obedecer a Deus. Quando lemos que Jesus foi levado ao deserto e ali foi tentado, costumamos imaginar uma figura sombria, externa, quase mítica. Mas o texto bíblico é mais profundo do que isso. Ele nos mostra que a tentação não começa com o mal evidente, mas com propostas aparentemente razoáveis. E aqui está o paradoxo. Se até Cristo foi tentado, por que insistimos em tratar nossas provações como sinal de fracasso espiritual? E mais, será que reconhecemos o verdadeiro tentador quando ele aparece disfarçado de solução? O deserto não é um lugar geográfico. É um estado da alma. É onde as vozes ficam mais altas porque tudo o resto foi silenciado. Foi nesse lugar que Jesus enfrentou não apenas o adversário, mas as mesmas pressões que atravessam a história humana até hoje. Pressões que não gritam "abandone Deus", mas sussurram "existe um jeito mais fácil". Antes de revelar quem é esse tentador nas nossas vidas, precisamos entender como ele opera e por que o deserto é o palco perfeito para isso. Jesus entra no deserto cheio do Espírito. Não entra fraco, entra obediente. E isso muda tudo. A tentação não vem quando estamos longe de Deus, mas muitas vezes logo após decisões espirituais corretas. O arquétipo aqui é claro. Todo chamado genuíno é seguido por provação. Toda afirmação de identidade é testada. O deserto funciona como um filtro, não para nos reprovar, mas para nos revelar. Há algo sendo testado ali, mas ainda não é o que você imagina. Se esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no Desertos, deixe seu like e escreva nos comentários. Qual foi a tentação mais sutil que você já enfrentou em seu deserto pessoal? Às vezes, nomear a tentação é o primeiro passo para vencê-la. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quando transformamos pedras em pão emocional, buscando validação onde não há aliança. Quando transformamos pedras em pão financeiro, sacrificando princípios por estabilidade. Quando transformamos pedras em pão espiritual, criando atalhos para não lidar com o processo. O tentador moderno se chama imediatismo. Ele não nega Deus, ele apenas sugere que você não precisa esperar por ele. A segunda tentação é ainda mais sutil. Se lança daqui abaixo. Agora o foco não é necessidade, é identidade. O tentador cita a própria Escritura. Ele usa a palavra para provocar espetáculo. O convite é: prove quem você é. Force Deus a agir. Troque intimidade por performance. Essa tentação é devastadora na era da exposição. O demônio aqui é o ego espiritual. A necessidade de ser visto, reconhecido, validado até por atos de fé. Jesus responde com silêncio firme. Não se testa quem se confia. Quantos caem nesse ponto? Quando fazem da fé um palco, quando transformam o chamado em vitrine, quando confundem propósito com aplauso. O deserto revela se você serve a Deus ou se serve daquilo que Deus pode oferecer à sua imagem. A terceira tentação é a mais perigosa. Tudo isso te darei. Aqui não há disfarce. É poder sem cruz, glória sem obediência, resultado sem processo. O tentador oferece o fim sem o caminho. E essa é a proposta mais recorrente da nossa geração. Não é negar Deus, é substituir o tempo de Deus. O demônio aqui se chama atalho. E todo atalho cobra um preço invisível no começo, mas devastador no fim. Jesus vence não porque é forte, mas porque é alinhado. Ele não discute, não negocia, não racionaliza. Ele permanece. E aqui está a grande revelação. O verdadeiro tentador no deserto não é um ser específico, mas um sistema de pensamento que tenta deslocar nossa confiança. Fome sem espera, fé sem intimidade, propósito sem cruz. Quando o tentador se retira, os anjos ministram. Isso é crucial. O deserto não termina com derrota, mas com sustento. Não termina com humilhação, mas com preparo. E isso nos leva à pergunta final. Quais vozes você tem escutado no seu deserto?
A da urgência, do ego ou do atalho? Ou a da palavra que sustenta mesmo quando não resolve tudo imediatamente? O deserto não revela se você crê em Deus. Ele revela em que tipo de Deus você crê. Um Deus que serve seus impulsos ou um Deus que forma seu caráter. As tentações modernas não se apresentam como mal, mas como soluções rápidas. E discernir isso exige silêncio, maturidade e dependência. Se você está no deserto hoje, não se assuste com as tentações. Elas não significam que você está longe. Muitas vezes, significam que você está exatamente onde deveria estar. Observe o que está sendo oferecido. Observe o preço. Observe quem você se tornaria ao aceitar. Nem toda porta aberta foi aberta por Deus. Permaneça. Jesus saiu do deserto não famoso, mas pronto. Não exaltado, mas alinhado. Que você atravesse o seu deserto reconhecendo as vozes, recusando os atalhos e confiando no processo. Aqui é o Desertos, onde o deserto não destrói, revela. Onde a tentação ensina e onde a travessia prepara quem será enviado.